Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui esse livro, eu acho até que eu já trouxe para vocês, O Fim do Materialismo, de Charles T. Tart, PhD. Tá? E ele fala sobre como as evidências científicas dos fenômenos paranormais estão unindo ciência e espiritualidade. Tá? Então quem não conhece o Charles Tart, tá aqui ó, Charles Tart, parapsicólogo, psicólogo também, né? E ele tem um grande legado, né, de pesquisa do paranormal, pesquisa sobre clarividência, sobre telepatia e uma série de coisas. E ele é um grande defensor da ciência e da parapsicologia, entendendo que às vezes a ciência, por cientificismo, ou seja, uma espécie de fanatismo da ciência, como se fosse uma religião, né, acaba não aceitando algumas situações. Mas eu trouxe aqui para vocês um caso específico que ele relatou, tá? Ele relatou no livro dele, no meu aqui, página 315, sobre a reencarnação de John McConnell, tá? E é um caso bem interessante. Então eu vou ler o relato aqui para vocês. E diz o seguinte: numa noite de 1992, depois do trabalho, John McConnell, um policial aposentado de Nova York, que trabalhava como segurança, entrou em uma loja de produtos eletrônicos, viu dois homens assaltando a loja e sacou seu revólver. Por trás do balcão, outro ladrão começou a atirar nele. John tentou revidar, mesmo depois de ter caído. Levantou-se e continuou atirando. Foi atingido 6 vezes. Uma das balas, olha o detalhe, entrou pelas costas e atravessou o pulmão esquerdo, o coração e a principal artéria pulmonar, vaso sanguíneo que leva o sangue do lado direito do coração até os pulmões para receber oxigênio. Ele foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. Olha que interessante detalhe, ele falou que acertou o lado esquerdo do pulmão, o coração e a principal artéria pulmonar, tá? John era muito ligado à família e sempre dizia a uma de suas filhas, Doreen: aconteça o que acontecer, eu sempre tomarei conta de vocês. 5 anos depois da morte dele, Doreen deu à luz um filho chamado William. William começou a ficar muito mal depois de ter nascido. Os médicos diagnosticaram ausência congênita do orifício valvular normal da artéria pulmonar, uma condição em que a artéria pulmonar não é bem formada e, consequentemente, permite que o sangue vá para os pulmões. Além disso, uma das câmaras do seu coração, o ventrículo direito, não havia se formado devidamente em consequência do problema com a válvula. Ele passou por várias cirurgias. Sua situação permanece estável, mas ele precisará tomar medicamentos até o fim da vida. William tinha defeitos congênitos muito semelhantes aos ferimentos fatais de seu avô. Além disso, quando começou a falar, seu assunto predileto era a vida do seu avô. Detalhe, ele não conheceu o avô, né? Senão não seria reencarnação, né? Certo dia, quando ele estava com 3 anos, sua mãe estava em casa tentando trabalhar no estúdio, apesar das travessuras do menino. A certa altura, ele lhe disse: sente-se aí, se não quiser apanhar. Ao que William respondeu: mamãe, quando você era uma garotinha e eu era seu pai, você também fazia muitas travessuras, mas eu nunca lhe abati. Olha que interessante. Ele disse que quando eu era o seu pai e você era garotinha, eu nunca te bati. A princípio, a mãe ficou surpresa ao ouvir isso. À medida que William foi falando mais e mais sobre a vida do avô, ela começou a sentir-se reconfortada com a ideia de que seu pai havia voltado. William dizia muitas vezes que ele era seu avô e discutia sua morte. Contou à mãe que havia muita gente atirando durante o incidente, que o matara, e fazia muitas perguntas sobre esse fato. Certa vez o garoto perguntou: quando você era uma garotinha e eu era seu pai, qual era o nome do meu gato? Aí ela disse: você está se referindo ao Maniac? Ela perguntou:
E ele disse: não, esse não, respondeu William. Quero saber o nome do gato branco. Boston? Perguntou a mãe. Esse mesmo, respondeu William. E eu chamava esse gatinho de Boss, não é verdade? O menino estava certo. A família tinha 2 gatos, Maniac e Boston, e John era a única pessoa que chamava o gato branco de Boss. Um dia Doreen perguntou a William se ele se lembrava de alguma coisa sobre a época anterior ao seu nascimento. Ou seja, o período errático, né, do espírito entre a morte e o outro nascimento. E ele disse o seguinte: ele respondeu que tinha morrido numa quinta-feira e que fora para o céu. Disse que tinha visto muitos animais ali e que também conversara com Deus. E mais, eu disse a Deus que estava pronto para voltar e nasci numa terça-feira. Doreen ficou muito admirada com essa menção aos dias, porque o garoto mal conhecia os dias da semana. Para testá-lo, ela perguntou: quer dizer que você nasceu numa quinta-feira e morreu numa terça? A resposta veio rápida: não, eu morri numa quinta à noite e nasci numa terça de manhã. E olha só, o menino era pequeno, ele não tinha domínio ainda sobre essa temporalidade, os dias da semana, né? As 2 afirmações estavam corretas. John havia morrido numa quinta-feira e William nascera numa terça 5 anos depois. Em outras ocasiões, ele falava sobre o período entre as 2 vidas. Certa vez, por exemplo, ele contou à mãe: quando a gente morre, não vai logo para o céu. Antes disso, é preciso passar por níveis diferentes. Aqui, depois aqui, depois aqui, dizia William, erguendo a mão como se estivesse demarcando lugares. Ele também disse que os animais renascem, assim como os humanos, e que os animais que tinham visto no céu não mordiam nem arranhavam. John havia sido católico praticante, mas acreditava na reencarnação e costumava dizer que tomaria conta dos animais na sua próxima vida. Seu neto William diz que vai ao veterinário e que vai ser veterinário e que cuidará de animais muito grandes num zoológico. Para Doreen, há muitas coisas em comum entre seu pai e William, assim como o avô, ele adora livros. Quando eles visitam a avó de William, o menino fica muito tempo examinando os livros na biblioteca de John, a biblioteca que era do avô, né? Exatamente como o avô fazia anos atrás. Assim como o avô, William se lembra muito bem de tudo e durante uma conversa é daquelas pessoas que não deixam ninguém mais falar. Um dos momentos em que Doreen mais associa ao seu pai é quando ele diz: não se preocupe, mamãe, vou cuidar de você. Então vejam que relato que ele deu aqui do caso, né, do John McConnell, da ligação. Algumas pessoas vão se perguntar: mas Anderson, e esse tempo aí? Não existe tempo pré-fixado para encarnação, gente. O tempo depende de uma série de coisas, uma série de predisposições, de necessidades, de permissão, um monte de coisa. Então a pessoa pode encarnar de uma semana para outra, como pode levar séculos para reencarnar, tá? Então vejam que é um caso muito interessante. Ninguém aqui era espírita, tinha até crença em encarnação, né? Mas vejam que é um caso documentado. E alguns documentários que falam de casos assim, relatam que as crianças que lembram de outras encarnações, quando elas chegam no período da pré-adolescência para a adolescência e fase adulta, elas começam a esquecer. Simplesmente apaga-se da memória, elas não lembram mais. Nessa fase que ele relatou aqui de 3 anos, é muito vívido ele lembrar dos comportamentos, das falas, das coisas. Então, gente, um caso muito interessante dos estudos aqui de Charles Sturt sobre experiência de quase morte, sobre clarividência, telepatia, né? E várias outras situações da paranormalidade. Tá? O fim do materialismo. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais este vídeo de inspiração. Grande abraço, até a próxima.